Oi, eu sou a Marina Garcia e hoje a gente vai conversar sobre leituras de um dia. Vamos lá! Bom, eu já falei em outro vídeo que eu acho um ótimo incentivo a gente voltar a ler ou ler mais no dia a dia. Ler livros curtinhos, fazer leituras que começam e terminam no mesmo dia ou em pouquinhos dias. Então nada mais justo do que eu entregar essa lista aí de livros bem curtinhos e que nos dão uma experiência bem legal em pouco tempo. Acho que tem uma série de vantagens em ler o livro curto, além de a gente ter essa satisfação de que cumpriu algo, também a gente democratiza um pouco a leitura para quem não tem tanto tempo, para que essa pessoa também possa, de repente, em 1-2 horinhas, curtir também literatura de qualidade. Quem sou eu para incentivar que vocês deem mais dinheiro ainda lá pro Jeff Bezos e tudo mais? Mas eu pesquisei e todas essas leituras que eu vou recomendar, com exceção de uma, tá no Kindle Unlimited. Então eu achei legal explicar o que é essa plataforma para vocês. Eu vou deixar link aqui embaixo. Mas como é que funciona o Kindle Unlimited? Kindle Unlimited é uma espécie de biblioteca da Amazon que se paga mensalmente uma parcela, geralmente custa R$19,90, mas volta e meia, assim umas 4, 5 vezes no ano, tem uma promoção de 3 meses por R$1,99. E essa biblioteca tem lá milhares de livros, muitos livros brasileiros, inclusive, e você pode pegar ao mesmo tempo até 10 livros para ler os 10 livros ao mesmo tempo, em e-book, claro. Então você lê no seu Kindle ou no aplicativo do Kindle, que dá para ler no celular, dá para ler no computador. Tem um mês grátis também no início, então fica muito baratinho de ler os livros, porque um livro físico deve custar de R$20 para mais, e num mês no Kindle Unlimited dá para ler infinitos livros. São 10 ao mesmo tempo, mas é tipo uma biblioteca. Se você devolver um, já pode trocar por um outro. Então é super interessante, dá para fazer de repente uma listinha aí dos seus livros que você pretende ler e que estão na plataforma e pegar o mês grátis, por exemplo, para realizar todas essas leituras. Ou se ainda não der tempo, esperar dar essa promoção de 3 meses por R$1,99 e ler tudo que você quer ali da plataforma. A menos que você realmente se interesse por muito conteúdo da plataforma, e aí sim eu acho que vale a pena pagar os R$20 mensais com uma periodicidade maior. Passada essa publi involuntária, eu usei alguns critérios para escolher as leiturinhas de um dia. São ou livros que eu li realmente em um dia, ou livros que têm pouquíssimas páginas e não são muito pesados. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente vai ter livros que parecem curtos, mas são densos demais, não dá para ler tudo numa tacada só, ou pelo menos não é recomendável. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo também. Então tá, chega de blá blá blá. O primeiro livro é Bartleby, o Escriturário, ou o Escrivão, ou Escrevente. Eu já vi os 3 nomes desse livro em diferentes edições. Esse é um livro que tem 90 e poucas páginas, ele tem 1 hora de audiolivro, então é rapidinho, e é um clássico do Herman Melville. Ele foi publicado em 1853 nos Estados Unidos e conta a história do Bartleby, que é essa pessoa de aparência frágil, aparência de ter talvez alguma doença, alguma fraqueza, e esse homem é contratado por um escritório que tá cheio de trabalho para que essa pessoa ajude ali a fazer cópias, se eu não me engano, e ele vai, faz a tarefa dele. Quando o chefe dele pede para ele fazer outra tarefa, ele diz: prefiro não. E é engraçado porque a gente vai acompanhando esse personagem nessa postura um tanto exótica, falando que ele prefere não pra praticamente tudo. Então, e essa tarefa? Prefiro não. E essa outra tarefa? Prefiro não. E de repente a gente mudar de sala? Prefiro não. E isso vai meio que ao extremo, porque... E aí talvez seja um spoiler, eu vou colocar ali os minutos pra pular, mas é rapidinho. Acho que não é um grande spoiler que vai estragar, porque ele é demitido. E ele responde com: prefiro não. E ele fica ali,
Então, assim, é uma história muito exótica e interessante e curtinha, super curtinha, que nos dá uma experiência gostosa em pouco tempo. A minha segunda dica é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Esse livro tem 64 páginas. Tem aqui no YouTube, inclusive ele virou um TED, ou ele é um TED, eu não sei se o texto virou o TED ou o TED virou o texto, mas ele é super rapidinho, é um TED de 30 minutos. TED, para quem não sabe, é aquela apresentação num palco de alguém que geralmente tem algo a acrescentar, né? Algo interessante. E a Chimamanda fez um TED incrível que é basicamente esse livro, assim. Então, se você ouviu o TED, considere lido esse livro. E a Chimamanda, assim, essa autora maravilhosa, ela vai comunicar de uma forma super acessível, envolvente, o que é o feminismo e a importância de a gente se tornar feminista ou de continuar sendo feminista. É super, super gostoso de ler. Ela é nigeriana e ela fala muito sobre a vida na Nigéria, sobre a cultura nigeriana. Ela desmistifica várias ideias, preconcepções que a gente tem sobre a Nigéria, sobre a África em geral. E é muito legal, eu recomendo inclusive outras leituras dela. Esse é o único livro que dessa lista não está no Kindle Unlimited, mas ele está de graça na Amazon, então é inclusive melhor do que a gente ter que assinar o Kindle Unlimited, né? A minha próxima dica é O Médico e o Monstro, esse outro clássico do Robert Louis Stevenson. Ele tem cerca de 120 páginas, isso sempre vai variar, tá, gente? Porque cada edição vai ter um pouco mais ou um pouco menos de páginas, dependendo da língua escolhida, dependendo se tem alguma introdução ou um prefácio, pós-fácio, enfim, quanto de extras ele tem. Eu dou aqui mais ou menos o número de páginas desse texto cru, que é mais ou menos cerca de 120 páginas, dá para ler tranquilo em um dia. Para vocês terem uma ideia, ele tem cerca de 3 horas de duração o audiolivro. Tem no Kindle Unlimited também, então é tranquilo. 3 horas, vulgo uma faxina. Esse livro, ele foi publicado em 1886, é uma novela gótica e ele é tão clássico e tão conhecido que é aquele tipo de livro que você lê e percebe que já conhecia a história de algum lugar. Por exemplo, eu conheço essa história de um episódio de Piu Piu e Frajola, então ele foi adaptado assim para 500 coisas. Acho que esse é um reflexo do quão clássico ele é, que é a história do Dr. Jekyll, que é esse médico e ele faz experiências e uma dessas experiências acaba dando muito errado, digamos assim. Eu não sei se existe spoiler de livro clássico, mas eu acho que é mais interessante ir percebendo o quanto a história é familiar lendo ela e não aqui num vídeo aleatório. Agora a gente tem um autor português, que é o Gil Vicente, com O Alto da Barca do Inferno, uma peça de teatro clássica, também super clássica, publicada em 1517. E a ideia é o seguinte: tem 2 barcas, uma leva para o céu e é comandada por um anjo, e uma leva para o inferno e é comandada por um demônio. E existem personagens como o Parvo, né, que é o bobo, existe também o Frei, e existe uma alcoviteira, e cada um deles vai se direcionar à barca que ele imagina, que ela imagina que seja o seu destino, né? E não necessariamente as coisas funcionam como essas pessoas acham que vão funcionar. Então, assim, é super crítico, é super engraçado. Eu geralmente não tenho muita facilidade para ler peças de teatro, mas acho que essa vale muito a pena e é um classicão. O Alto da Barca do Inferno tem 1 horinha no script de audiolivro, então é mais tranquilo ainda. A minha próxima dica é Lady Susan, que eu já comentei aqui no canal, vou deixar nos cards aqui e vocês podem dar uma olhada, eu já falei um pouquinho sobre ela lá, mas basicamente é um romance da Jane Austen que foi publicado, na verdade, quase 100 anos depois que ele foi escrito. Ele foi escrito em 1794 e só foi publicado lá em 1870 e alguma coisa, porque ela não mandou para publicação. E ele conta a
história da Lady Susan, que é essa mulher que, para conseguir o que ela quer, ela tá disposta a tudo. Então ela mente, ela engana, ela passa por cima dos outros, e a gente vê uma personagem feminina, escrita em 1700 e nananã, fazendo tudo isso. Eu acho que é um pouco chocante, pensando assim na época. Então acho que esse é o diferencial desse livro, pelo menos pra mim. A Jane Austen escreve sempre muito bem, então não tem erro. Lady Susan tem 80 páginas e 2 horinhas de audiolivro, então também aquela tapeada na casa, aquela louça complicada e limpar a cozinha depois, já dá para ler Lady Susan tranquilamente. E o nosso último livro, acho que nada mais justo do que nessa época, chegando o Natal, aí ler um livro mais em clima natalino, também um clássico do Charles Dickens, Um Cântico de Natal, que também é um daqueles livros que a gente começa a ler e percebe que, na verdade, a gente já conhece a história. Então esse livro foi publicado em 1843, ele tem ali cerca de 140 páginas, umas 3 horinhas de duração, também bem tranquilo o audiolivro. Esses livros clássicos, assim, o legal deles é que eles já caíram em domínio público, né? Então é muito fácil encontrar audiolivros sobre eles, é muito fácil encontrar as versões físicas, que torna bem mais acessível também pra gente, né? Então acho que não só são democráticos por serem curtos, mas também por serem mais acessíveis. Claro que sempre vai ter aquelas edições de luxo e tal, que são mais caras, mas no e-book tudo fica mais fácil. Agora no audiolivro também, ultimamente. Bom, do que se trata esse livro? Ele conta a história do Scrooge, que é esse senhor ranzinza, avarento, é assim que só pensa em trabalhar, que não tem muitos amigos, ele fica só ali com o funcionário dele, praticamente, os funcionários dele, e ele não curte muito essa época de Natal, não comemora nada, na verdade, e chega o Natal e ele vai ser visitado, digamos assim, pelo espírito do Natal de diferentes épocas, e ele vai passando por essas experiências com o espírito de Natal de cada época, e ele acaba aprendendo um pouco com essas experiências. É engraçado, é meio triste, assim, e dá esse climinha de Natal, de filme Sessão da Tarde, total, assim. A minha referência para esse livro é Mickey e Pato Donald, assim, porque eles têm uma versão do Cântico de Natal feita com que o Tio Patinhas é o Scrooge. Então, assim, é super gostosinho, também super rápido e vale super a pena. Pessoal, se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos desse tipo, então curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal para receber mais conteúdos desse tipo. Eu vou deixar todos os links que eu comentei aqui embaixo. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!